Talvez alguns de vocês notaram que, há alguns anos, em 2014, a Taylor Swift ela tomou a decisão de sair do Spotify. Ela dizia assim: eu não quero dedicar o trabalho de minha vida para um experimento. Talvez alguns de vocês também notaram que, há 2 meses, reportado pelo revista, o jornal inglesa The Financial Times, a Taylor Swift diz que ela agora volta de novo para o Spotify. O que está acontecendo aqui? Por que as pessoas que inicialmente não viam valor em novos modelos de negócio, de repente estão voltando para isso? Vamos tentar entender um pouquinho o que aconteceu e como é que evoluiu a indústria de música. Em 1977, a indústria estava indo muito bem. A coluna vermelha aqui do lado era a receita de venda, principalmente de meios físicos, como DVDs e ainda alguns de vinil, estavam indo muito bem. Só que acontece que algumas empresas, na época, já estavam prevendo que tem um problema. A Sony, por exemplo. A Sony, que há 15, 20 anos antes tinha sofrido uma guerra nos Estados Unidos, então Vale do Silício e na Califórnia, em Hollywood, sobre o padrão de fita cassete de vídeo. Eles tiveram um padrão Betamax, o VHS ganhou. Por quê? Porque as empresas de conteúdo preferiam utilizar VHS. Então, a Sony entendeu que então é melhor. Se eu tenho que comandar qual a tecnologia do futuro, eu tenho que ter conteúdo, tanto que a Sony saiu comprando a Sony BMG, que virou o braço de música de conteúdo deles. Depois disso, um engenheiro foi para a diretoria da Sony um dia dizendo que eu tenho um aparelho que pode ser bem bacana para a gente. Por quê? A gente tem uma marca fantástica, que era o Walkman, que era inicialmente com fita cassete, depois o Discman, que virou para o aparelho para o CD. E aí ele inventou um troço bem menor que poderia tocar a música no formato MP3. A digitalização direto da música. E toda a diretoria arrancou seus cabelos e falou: não dá, imagina, se você começa a trabalhar agora com um aparelho desse tipo, você vai iniciar pirataria. Ele estava certo. Eles estavam totalmente certos. O problema não era isso. Só que a grande questão é que a Sony, na época, acabaram abandonando a ideia. A empresa que tinha uma das marcas mais valiosas no mundo, de aparelhos portáteis, que poderia tocar música, abandonou o mercado. Por quê? Porque eles deixaram isso na mão do Steve Jobs, que alguns anos depois inventou o iPod, que foi o aparelho que salvou, no segundo estágio, e iniciou a grande era da empresa dele, a Apple. Por quê? Porque a Sony não conseguiu desaprender o fato de que o modelo de negócio antigo não é o modelo de negócio do futuro. A empresa Netflix que começou enviando DVDs para as empresas. Ok, então vamos tentar digitalizar esse modelo de negócio. Disruptaram o Blockbuster inicialmente com seu modelo ainda físico, de enviar os DVDs, e depois foram para o segundo estágio, que foi: ok, vamos agora distribuir nosso conteúdo através de meios digitais. Então, de novo, a gente tenta tornar mais eficiente o modelo de negócio antigo. A revista The Economist está muito claro como eles falam isso. Na verdade, o gargalo não é quantos empregos que vão ter no futuro especificamente. O problema é como que a gente consegue transformar, desaprender e continuar aprendendo durante a vida inteira. Aquilo que a gente, às vezes, pensa ou chama de inovação, ela na verdade, uma questão de evitar problemas, evitar barreiras, e é uma questão de melhorias sucessivas na microgestão que a gente observa de uma maneira geral. Cadê os moonshots? Cadê a melhoria de negócio fator 10? Coisas que a gente vê hoje sendo um tema, inclusive, no Singularity University e na Vale do Silício. Esse é o espírito que, inclusive, para grandes empresas que a gente precisa ter. E grandes empresas conseguem fazer isso. Olha o que o Elon Musk fez com o SpaceX. Uma empresa grande que hoje pensa em cortar o custo de lançar foguetes para o espaço em 70% ou 90% no futuro, e estão conseguindo. Tá? Esse é o espírito que a gente também precisa pensar um pouco aqui. E por que a gente tem alguma dificuldade, às vezes, de entender como é que isso funciona? Porque quando a gente pensa linearmente em relação ao mundo exponencial, nós temos um problema. Se eu pego um passo, eu sei que um passo é 1 metro, eu dou 30 passos, eu sei que são 30 metros. Agora, se eu dou 30 passos exponenciais, eu vou acabar dando 1 bilhão de metros. Então, quer dizer, 30 passos exponenciais, onde eu dobro o espaço, distância a cada passo que eu tomo, depois de 30 passos, eu vou dar 26 voltas da Terra. Esse que é um problema que agora eu preciso
entender, é difícil. A gente pode ver o gráfico, a gente pode plodar isso aí no diagrama logarítmico. Agora, o problema é quando isso acaba impactando a nossa vida, é que a gente vê dificuldade. E, em consequência disso, uma série de produtos que vem agora. Né? Agora a gente vê as maquiagens photo-ready, quer dizer, em qualquer momento do dia que eu posso ser submetido a quem eu faço um filme, um vídeo logo, alguém tira uma foto, eu tenho que ter a maquiagem que serve para isso também. Né? Então, os produtos acabam se adaptando a isso. E assim, sucessivamente, a gente tem várias frentes onde as mudanças radicais estão acontecendo. Transporte, né? A gente vê como é que aconteceu nos últimos 100 anos. Computação, por exemplo, também, grande mudança. Comunicação também, uma mudança fantástica. Né? É só observar a escola, como que nos últimos 150 anos, a escola. Gente, qual é a diferença da escola há 150 anos para a escola de hoje? Né? Como que a gente pensa que nós vamos nos adaptar a uma tecnologia que se a gente lida com o ensinamento do mesmo jeito? Tá? Então, hoje os lugares onde o novo tipo de ensinamento, que os americanos chamam de education hacking, ou hackeando a educação, quebrando a linearidade, acontece nos hackerspaces. Lugares onde as pessoas... Um filho de um amigo meu, que tem 15 anos, ele já foi convidado para o Stanford para trabalhar em pesquisa genética. Tá? Por quê? Porque hoje as pessoas quebram essa linha linear, essa ideia linear da educação. Né? Bem diferente. E alguns amigos nossos, como o Zuckerberg aqui, ele já fala sobre como que a gente precisa fazer isso. Isso também inclui quebrando o sistema de educação. Nós temos que repensar isso. Né? Porque, tradicionalmente, a gente pensa de uma maneira linear. A gente nasce aqui, morre ali, A para B. Pensa uma vez. Qual é a maneira, se eu nasço aqui no A e eu morro aqui no B, o que é que a gente está ensinando para os nossos filhos ligar 2 pontos no espaço? Com uma reta linha, uma linha reta, né? Que é a maneira mais rápida de chegar aqui, mas não é o que eu quero. Eu não quero chegar a uma órbita mais rápida possível, eu quero fazer mais curvas possíveis aqui, eu quero fazer tudo que não é linear aqui. Eu não quero fazer uma escola onde eu começo aqui na primária, depois o ensino médio, depois eu vou fazer faculdade, depois eu fazer mestrado, PhD, não sei o quê, aí você é júnior, gestor, diretor, vice-presidente de uma empresa. Essa linha que a gente tenta correr para ver onde que a gente consegue chegar na vida. Agora a gente está pegando todos os sentidos diferentes. Não é mais uma empresa que começa aqui os seus insumos, produção, venda, distribuição. Essa lógica está sendo quebrada hoje. Isso é essa lógica linear, tradicionalmente, a gente sempre tem comandado com uma estrutura, a hierarquia que tem sua origem na arte da guerra, porque na época que a gente não poderia comunicar da maneira que a gente comunica hoje, o general precisava ter 10 repórteres, que tinha 10 repórteres, que tinha 10 repórteres, e assim sucessivamente, para espalhar suas ordens. Hoje não precisa isso mais. Hoje tem uma rede, eu consigo instalar dentro da empresa uma rede de comunicação, uma nuvem, onde todo mundo comunica com todo mundo simultaneamente. Então, eu não preciso mais essa estrutura, só que a gente mantém ele ainda. Nós temos que repensar isso. Olha empresas que trabalham com esse tema aqui hoje, como o Uber, por exemplo. Os motoristas do Uber, quem diz para eles o que fazer? Não é o cliente, não. O cliente está na outra ponta, mas quem está no meio diz para eles, vai endereço tal, pega o cliente tal, leva ele para o lugar tal. É o computador. É o algoritmo, é o robô. Nós temos milhares e milhares de pessoas no Brasil hoje cujo chefe já é um computador. E sabe alguma coisa? Muitos deles estão mais felizes. Os antropólogos chamam esse fenômeno aqui, quando as pessoas pegam os caminhos preferidos, de desire path. Mas cadê o design? Essa aqui é a experiência do usuário, isso aqui é o design que foi feito pelos engenheiros, pelos arquitetos, que não sei o quê, que acaba fazendo isso. Né? Como que a gente pode interpretar esse tipo de realidade dentro do contexto da inovação? O Seth Godin, ele falou isso muito claramente. Né? Fazer produtos para seus consumidores é muito mais eficiente do que tentar ficar procurando consumidores para seu produto. Né? Pensa nisso. Pensa onde você, ao invés de tentar, como a maioria das empresas de marketing hoje, eles podem capturar a atenção. Economiza a atenção.
Vai no caminho natural. Não é um processo, inovação não é um processo. Inovação não é ficar lendo a noite inteira. Inovação é curiosidade, aprendizagem, a cultura, o mindset que se coloca por trás disso. Que tipo de talento que você vai colocar nas suas empresas para fazer inovação hoje? Né? Qual é a cultura que a gente vai ter? Né? Essa aqui eu acho maravilhoso. Né? Você está trabalhando um dia, você está se sentindo sozinho. Né? Você não quer ficar trabalhando sozinho e você não gosta de fazer decisões. Chama uma reunião. Né? Olha, perfeitamente. Você pode encontrar com seus colegas, você pode desenhar flowchart, né? Você pode se sentir importante, né? E você pode se confirmar e mostrar o seu status dentro da empresa, você se expondo para seus colegas. A maioria das empresas hoje tem trabalhado com o chamado high potentials. São aqueles 15% que eu solo aqui no cantinho dizendo que eu vou investir em vocês. Vocês são o futuro da minha empresa. Não é mais isso. Não é mais isso. Porque, muitas vezes, quem dá valor ao cliente, quem conhece o cliente, quem conhece o processo na pele, é quem está na extremidade da organização e, normalmente, não está dentro desses 15%. Né? Eu tive um diretor de uma agência que me ligou outro dia dizendo que eu entendo que tem que mudar minhas coisas. Eu tenho gente que está saindo da organização agora porque eles querem trabalhar de uma maneira diferente. Só que eu não quero comprar mesa de snooker, eu não quero comprar sofá, bicicleta ergométrica e pintar todas as minhas paredes de azul, verde e amarelo. Não quero isso. E ele está totalmente certo. Isso aí já é um pensamento de ontem. O pensamento daqui para frente é diferente. É esse empowerment que precisa dar para a organização inteira. Para que todo mundo consiga fazer isso. O melhor eu, o melhor você, isso melhor todos nós. Essa é a essência de ter uma organização que consegue evoluir. Não existe departamento de inovação. Isso também é uma ilusão. Imagina que tem um número de pessoas aqui no cantinho que consegue inovar por todo mundo. E depois vai dizer para todo mundo o que fazer. Isso também é do passado. A gente precisa repensar isso. O Alvin Toffler, futurólogo norte-americano, que infelizmente morreu no ano passado, ele foi muito claro. Os analfabetos dessa época agora que a gente vive, no século XXI, não são aqueles que não sabem ler e escrever. São aqueles que não conseguem aprender, desaprender ou reaprender. Por isso, se expor, utilizar vulnerabilidade, utilizar isso como uma ferramenta, como um forte e não como um fraco. É a essência. E, acima de tudo, aprender durante a vida inteira. Pela sua atenção, muito obrigado.